Bom dia, agora é 5h11 da manhã, hoje é sexta-feira, agora é 5h11, 10 de outubro de 2025. Um bom dia para todos. João Gano, bom dia, Deus abençoe. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Vou esperar um pouquinho para as pessoas estar chegando. Eu levantei, na realidade, gente, foi 4 horas, um pouquinho com a respiração ruim, mas ansioso para fazer essa oração hoje. Hoje eu nem esperei o telefone despertar, não. Tanto é que eu levantei da cama 4 horas, fiz um pouquinho da bombinha e fiquei deitado no sofá mesmo, esperando às 5 horas, ansioso. Deu uma cochilada boa e a minha esposa escreveu alguns nomes aqui que nós vamos orar por eles. Dessa vez eu já tenho um pouquinho de gente aqui que eu tenho que fazer oração. Então eu estava um pouco ansioso. Eu só estou conversando, eu estou esperando chegar mais gente, tá um pouquinho. Então agora é 5h12 da manhã. Vou mostrar para você aqui, Paulo Alberto, no TikTok. Vou mostrar minha gatinha aqui, ó. Ela tem hora que ela não quer chegar, não, mas já chegou em mim aqui, ó. E ela quer escutar a oração que vocês viram. A minha gatinha comigo aqui, ó. Tá vendo? Tá esperando que eu faça oração aqui, cara. Ela quer a oração também. Bom dia. Entrou Fer, Francisco, Lever, Uze, Wagner Souza, bom dia, Felipe. Bom dia a todos aí. Agora, bom dia, Maria, Desejo, Sofia, deixa eu ver se é Safira, Ângelo, José, Teofani Oliveira, não sei, Daniel, Tenuso, Alex, Leite, Felipe. Então vamos orar, né, gente? Sem mais delongas, senão eu vou ficar aqui tentar, apesar que eu já perdi o sono, eu pedi a Deus para me perder o sono, porque o sono eu não... Depois eu vou falar um pouquinho desse negócio de sono com vocês. Então eu vou aqui terminar, só vou terminar não. Então eu vou... Não é terminar não. Oh meu Deus. Ai, meu Deus, não sei o que eu tô arrumando, gente. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Não sei o que eu tô arrumando, desculpa aí, o negócio aí eu fui a ver de eu estar ajustando aqui pra... Encostei aqui na câmera que deu terminar aqui, ó, perdeu terminar. A vez de colocar, não terminar, vocês desculpa aí. Ai, meu Deus do céu, tá difícil demais, mas tá bom. Deus sabe todas as coisas. Ai, meu Deus do céu, só pra atrasar. 5h15. Nossa, mãe, desliguei o negócio sem querer. Ai, meu Deus do céu. É difícil demais, gente. Tá vendo, Branco? Ai. Sem querer eu desliguei o negócio. É difícil, né, Branquinho? Tá vendo, Branco? Tem hora que as coisas saem do controle da gente, isso é normal. Meu Deus do céu. Não domina muito o negócio, né, Branco? Sem querer eu desliguei o negócio, sabe? Você vê. Vamos ver as pessoas chegar. Jonathan
Dionata, José, Fábio Luiz, Tiago Souza. Ai, é difícil demais. Às vezes a gente se enrola, infelizmente é assim mesmo. A gente tem que aprender a ter paciência, né? Às vezes eu sem querer eu desliguei o negócio. Então, gente, já graças a Deus chegou de novo as pessoas aí. Desculpa aí, porque sem querer eu fui tirar aqui da gatinha, encostou no telefone aí, no TikTok, e parecia que era para mim nem ter desligado, era para me encostar, que não, né? Terminar, e encostei e terminou. Então, algumas pessoas que estavam na live acabou saindo. Então, novamente, vamos recapitular. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Agora é 5h17. Atrasei um pouquinho porque eu me enrolei nesse TikTok aí. Tá eu e a minha gatinha branca aqui. Não vou mostrar ela de novo, que eu mostrei ela e por causa disso até caiu. Então, antes de eu dobrar o meu joelho, que eu vou dobrar o joelho aqui para nós orar. Todos nós vamos orar. E você vai orar aí para um ente querido seu aí, para alguém que precisa. E tem muitas pessoas precisando de oração. Eu vou falar de quem que eu vou orar aqui, depois eu vou dobrar meu joelho, tá? Eu tô sentado aqui, mas eu vou dobrar meu joelho. Então a gente vamos orar. Primeira coisa que eu tinha colocado, nós vamos orar para o meu sobrinho. Nós vamos orar para o meu sobrinho, Everson. Ele casa hoje, sexta-feira. Inclusive, ele convidou para ir no casamento, eu não vou. Aí você deve estar me falando assim, mas por que você não vai? Ele é seu sobrinho. Eu não vou, que eu prefiro estar orando aqui por ele do que estar participando por festa, que eu sou um cristão. Então eu não gosto de misturar com coisas do mundo. Pode ser radical? Pode, mas eu não gosto. Cerveja, bebida, coisas que não vai me agregar espiritualmente. Amo meu sobrinho e amo a minha família. Mas prefiro estar aqui de madrugada levantando e orando por eles do que estar lá presente. Deus vai lá. Então eu vou orar para o meu sobrinho, que é o Everson, casamento, ele e a esposa dele, Ana. Vou orar também para o Davi de Oliveira, ele vai passar por uma cirurgia. Vou orar para o Lucas Felipe, ele teve o corpo queimado. Vou orar também para o Mateus, um sobrinho nosso, da minha esposa, que Deus possa abençoar ele. Eu vou orar pela Rosilene e o Eliseu. A Rosilene e o Eliseu estão cuidando do pai do Eliseu, que ele está com Alzheimer. E talvez eu possa estar esquecendo outras pessoas, né? Mas Deus não esquece de ninguém, não. E você que estiver do seu outro lado aí, ora por alguém que precisa de oração, ou então ora para você mesmo, né? E eu também não posso esquecer, gente. Na hora da oração, quem sabe aí que nós compramos nosso carrinho, nós estamos muito felizes que nós compramos nosso carrinho. Nós pedimos a Deus um carrinho, graças a Deus ele atendeu. Só que ontem a minha esposa saiu com o carrinho. E o carrinho começou a esquentar. O carrinho é usado. Mas nós achamos que não ia acontecer isso, porque, né, era suposto não acontecer. Mas em tudo a gente somos tentados nessa terra. E graças a Deus, nós damos graças a Deus do carrinho. Mas nós precisamos que o carrinho esteja bem, funcionando tudo certinho, que esse carro é para ir para a igreja. É para nos ajudar. Então, eu vou dobrar meu joelho, já coloquei o nome de cada um aqui. Vou deixar até na minha frente aqui, ó, porque às vezes eu olho ali para me relembrar que eu vou fazer oração. Você que está do seu outro lado aí, ó,
por gentileza, dobra esse joelho seu. Oração é melhor dobrar o joelho. Eu agora vou dobrar o joelho. Eu já falei os nomes, vou arredar essa cadeira para lá. Dobra o seu joelho aí e vamos conversar com Deus. Esse é o momento. Eu já estou começando a sentir o calor. Vocês acreditam? O Espírito Santo já está aqui. Você começa a sentir o calor, gente. Tá frio, tá? De manhã faz frio. Então vamos lá. Deixa eu arrumar um espacinho aqui para mim meter o meu carão aqui. Para me conversar com Deus. Então vamos lá, vai ficar assim, tá vendo? Vamos lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, antes do sol nascer, estamos aqui orando, intercedendo pelas pessoas que necessitam de oração. Antes do galo cantar, estamos prostrados, estou de joelho. Quero interceder por essas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa escutar a nossa oração, atender cada pedido, cada nome que foi lido, Senhor. Se eu esquecer de algum nome, o Senhor sabe. Nada passa sobre a seus olhares, sobre o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu vou falar nome por nome, o nome que eu lembrar. E o Senhor ouve a minha oração. Escuta, Senhor. Ajuda essas pessoas. É o que eu lhe peço essa manhã. Vou começar com o meu sobrinho, Everson. Hoje é sexta-feira, Pai. Hoje é suposto ele casar. Ele me convidou para ir ao seu casamento. Agradeci ele por lembrar de mim. Mas fico mais feliz estando aqui, dobrando meus joelhos, intercedendo por ele. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe aquele casamento. Ele não conhece o Senhor, não é um cristão. Mas igual eu falei com ele na mensagem, Pai. Melhor é ele casar mesmo, fazer a coisa certa. Embora não seja um cristão. Mas estou aqui intercedendo por ele, pelo casamento dele. E pela sua esposa Ana também. Que eles possam ter uma união. E apesar de ter sido errado, nesse momento eles estão querendo casar. E é certo, né? Então eu peço que o Senhor abençoe o casamento deles, que corra tudo bem. E eu oro por isso, mas aqui, não estando lá. Também, Pai, quero orar pelo Davi, que sofreu um acidente e agora vai fazer cirurgia. Eu não sei totalmente o que foi que aconteceu. Sei que ele quebrou o pé e ele precisa fazer a cirurgia. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Também, Pai, oro também pela irmã Rosilene, que está cuidando do seu sogro, e também por Eliseu. Muitas vezes estão deixando de ir na casa do Senhor para cuidar do seu sogro, do seu pai, que está com Alzheimer, Senhor.
Abençoa eles, ajuda eles, Pai. Porque uma pessoa com Alzheimer realmente dá muito trabalho. É muito cansativo. E muitas vezes não dá para eles ir à casa do Senhor. E é um serviço muito cansativo. E às vezes perde o culto. Mas que o Senhor esteja ali, ajudando eles, dando força para passar por esse momento, Pai. Um momento difícil, Senhor. Como todas as pessoas devem ter também. Também peço pelo Mateus, Pai. O sobrinho da minha esposa. A sua avó pediu para fazer oração por ele. Intercede por ele, Senhor. Ajuda aquele menino. Ele é um garoto ainda, um menino que está com muito vigor. Mas ele precisa que o Senhor ajuda ele na tua presença, porque ele é trabalhador, mas a cabeça dele não está tão boa como deveria estar, Senhor. Ajuda, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Tem mais um nome, mas deixa eu ver aqui. Tem mais um nome. O Lucas, eu falei do Lucas? O do Lucas eu não falei, não. Lucas, Senhor, Felipe, eu intercedo por ele, é um garotinho novo, Senhor, uma criança. E ele ficou com o corpo queimado, Senhor. O Senhor, Pai, cura a ferida dele, Senhor. Um garotinho tão novo já foi queimado, Senhor. Conforta o coração da sua mãe, dos seus pais, para lidar com esse problema, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã no nome do Senhor Jesus. Agora também, Pai, quero pedir também que o Senhor possa estar nos ajudando. É coisas materiais, a gente não deve ligar, mas esse carrinho que a gente comprou é muito importante para nós. E a gente pegamos esse carro no domingo e voltamos da igreja, estava ok. Ontem a minha esposa saiu com o carro. 3 vezes ela teve que dar tranco no carro. O carro está esquentando, Pai. É um carrinho usado, sim, mas nós necessitamos que esse carro esteja em perfeita condição. Ajuda o mecânico que vai olhar, a pessoa detectar esse problema do aquecimento, para que a minha esposa possa andar no carro em segurança, sem problemas, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu também quero pedir pelas pessoas que estão aqui nesse momento, nessa manhã, antes do sol nascer. O Senhor escuta o pedido delas. Eu não sei a necessidade de cada pessoa, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. Então eu peço por elas, Senhor, ouve a oração de cada pessoa. Tem pessoas que devem ter problemas parecidos com esse que eu lhe disse aqui. Então, que o Senhor escuta a cada pessoa, conforme a sua necessidade. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus. Abençoa cada pessoa essa manhã, que ela possa, com essa oração, sentir-se curada, restaurada, que o seu pedido seja realizado. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. E Deus, já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Mas mais que isso, Senhor, quero sempre na oração estar lembrando. É muito importante orar. Quanto mais orarmos, mais poder temos, mais chegamos mais próximo de Ti. Menos oração é menos poder. Mas nunca devemos nos esquecer que devemos acatar, obedecer toda a palavra do Senhor. A obediência vale mais, porque se você é obediente, a enfermidade não para. Se você é obediente, você não deixa o maligno te atacar, te fazer prisioneiro, Senhor. Então precisamos ter essa revelação de que passaremos aflições por esse mundo, mas devemos ser obedientes à Tua palavra.
cumpri-la, vivê-la. Damos testemunho, Senhor, dos seus mandamentos. O Senhor trouxe o seu alimento vivo. O Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, a gente pode buscar, mas mais que buscar, precisamos ser obedientes à tua palavra. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Agora nós vamos ler um pouco a palavra de Deus. E você estiver aí orando, continue orando. E ore por mim também, porque a gente é muito atacado. A gente é muito perseguido e às vezes a gente fica muito cansado. E a gente precisa de oração. Então, se você estiver aí também, lembra, ora para as pessoas queridas, por você, para o seu familiar, mas ora para mim também. Eu necessito de oração. Deixa eu levantar aqui. E vem um outro pensamento aqui na minha cabeça. Eu já até esqueci. Mas eu vou falar. Ai. Aí cheguei. Ontem, gente, o dia meu foi turbulado ontem. E eu tinha esse compromisso com vocês de fazer oração hoje, tá? E eu tava preocupado, que eu falei assim, oh, meu Deus, será que eu vou dar conta de levantar? E olha, você vê, 4 horas da manhã eu levantei. Pedi a minha esposa para escrever os nomes, para não esquecer. Tô pegando fôlego aqui, gente, que eu tô com problema respiratório, tá? Qualquer esforçozinho que eu faço, eu canso. Inclusive, eu fiz uma entrega lá no centro, lá. Eu andei a pé um pouco, me cansei e eu tava pensando. A gente é muito frágil. Principalmente eu, né? Tem pessoas que têm a saúde muito boa, tem que dar valor ao que você tem, a sua saúde que você tem. Né? Tem pessoas que não dá valor, vamos dar valor às pequenas coisas da gente, sabe? Eu vou ler a mensagem aqui, mas eu quero falar um negócio com vocês. O meu dia ontem foi tão pesado. E eu descobri uma coisa, mas descobri, eu sempre tive isso, né? Eu não sei se vocês têm aí, eu acho que tem pessoas que não devem ter não, mas eu tenho. Eu descobri 2 coisas que me deixam nervoso. Tem mais coisa que deixa, né? Uma coisa que me deixa nervoso é eu não dormir direito, eu fico nervoso. E a outra coisa, gente, é na hora que eu tô na hora do almoço trabalhando. Até que se eu não estiver trabalhando, eu não fico nervoso, não. Porque quando eu vou na igreja e volto para casa para depois eu comer, mesmo que estiver com fome, eu não fico nervoso, não. Mas se eu estiver trabalhando com fome, eu fico nervoso. E esse negócio do Uber deixa a gente nervoso, gente. Ontem eu fiquei nervoso. Fazendo minhas entregazinhas, tudo. Aí deu o horário de almoçar e eu doido para almoçar. Só. E aí a Uber é assim. Você já tá chegando no endereço, eles já vão te dando pedido, sabe? Antes você chega no endereço. E eu não fico cancelando muito não, senão dá nota ruim pra gente lá, fica baixando, então eu deixo. Mas aí eu não aceito não. Porque tá chegando a hora de almoçar, né? E eles mandando entrega, e eu doido pra almoçar já. E eu já tava distante mais ou menos do lugar que eu almoço, né? E eu gosto de almoçar no restaurante popular, minha esposa trabalha. E aí, bom dia, Roberto. Deus abençoe. E aí,
toca, 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 e eu não atendo, e eu não pego, não pego, não pego. Mas sempre olhando, né? E eles mandam aquele negócio para te fazer você pegar. Aí eu estava no bairro Camargo. E eu almoço geralmente no Barreiro de Baixo. Aí tocou um outro pedido que seria na cifrone brochado. Eu aceitei por causa disso. Eu não ia aceitar, não. Eu falei, vou aceitar, porque a cifrone brochado está perto do restaurante que eu almoço, né? Então eu aceitei. Mas eu com fome, gente, já nervoso que eu tava com fome. E eu fico nervoso se eu tiver com fome, trabalhando. Eu já tá nervoso com aquele negócio. Eu já reparei, eu fico nervoso nisso. Ou se eu não dormir direito também, eu fico nervoso. Aí, já vim, já doido pra terminar aquele negócio. Já não tava querendo ver mais nada, resolver o negócio e comer. Descansar um pouquinho. Aí eu peguei duas entregas. Duas entregas no mesmo lugar. Nas lojas Rede. Eu lembro até o nome das pessoas que era. Era para me entregar para uma Renata C. E Ana, não sei se é Ana P. Aí eu primeiro entrega eu peguei, 3 minutinhos, deixei lá. Perguntei à moça, aqui é Renata C. Deixei lá. Aí ficou faltando só mais uma que eu tava, né? Eu peguei 2 pedidos. Logo à frente, Ana. Na hora que eu tava chegando, a Ana tava até lá me esperando. Eu fiquei todo feliz, né? Aí eles começam a te mandar que é tanto de pedido na tela pra você, que me deixam nervoso, gente. E eu doido pra almoçar, entregar aquele negócio. E eles vai mandando, vai mandando, vai mandando. Aquele mapa te atrapalha você ver o endereço. Mas eu já tava na porta da mulher já tá até me esperando. Aí, na hora que eu encerrei o pedido da mulher, apareceu na tela um outro pedido de uma tal de Cláudia. Cláudia sei lá do quê. Aí eu achei engraçado isso aí. Eu falei, como que do nada apareceu essa Cláudia aqui? Do nada no meu pedido. Aí eu tentei cancelar o pedido, gente, não consegui cancelar o pedido, vocês acreditam? Não consegui cancelar o pedido. E eu com fome, já nervoso. Aí liguei lá pro suporte da Uber, né, que eu faço Uber, eu tava fazendo. Falei, ó, apareceu uma Cláudia aqui, do nada na minha tela. Eu só peguei 2 pedidos, uma da Renata e a outra da Ana. Encerrei o pedido aqui e agora tá com essa Cláudia aqui, ué. E eu tô tentando cancelar esse negócio e não tô sabendo. Não tá conseguindo. Aí o cara falou, mas se você não tá com ele, você pode cancelar aí. E desliguei o suporte, tentei cancelar. Você acha que eu consegui? Não consegui cancelar não, gente. Liguei novamente. E eu já nervoso, já que eu já tava doido pra comer. E eu não podia nem ficar esperando muito, não. Chegou lá no restaurante popular, liguei de novo. Aí a mulher falou, você que tem que cancelar, que nós também não estamos conseguindo cancelar aqui. Nem eles lá, nem eu aqui. E parecia, no meu telefone, dava como se eu tivesse pegado a mercadoria dessa Cláudia. Como é que eu ia entregar a mercadoria dessa Cláudia se eu não peguei o pedido dela? Eu só peguei esses 2 pedidos e já tinha entregado. Ô, gente, eu fiquei com aquele negócio, almocei e ficou com aquele negócio me atrapalhando. Eu ainda acredito que eu preocupado com essas coisas erradas. Eu, pelo menos, fico preocupado. Porque eu gosto de fazer minhas coisas certas. E aí, eu almocei, eu tinha que fazer um serviço particular, fui fazer 2 serviços particulares. E o negócio toda hora dava como se eu tivesse que ir lá no endereço da mulher. Como que eu ia ir lá no endereço da mulher se não tinha mercadoria? E aí fui fazer meu serviço. Eu desliguei meu telefone 2 vezes. Na primeira não deu certo, na segunda, depois que foi resolver o negócio. Mas aquilo ali já me estressou. Deixa eu ser preocupado aí. E aí, de noite eu deixei. Ô, gente, outra coisa também, ó, pra vocês verem. Por isso que eu tô te falando, a pessoa falar negócio, a pessoa que nunca, que ganha tudo de mão beijada, ela não sabe dar valor às coisas. Nós compramos esse carrinho com maior dificuldade.
É um carrinho assim usado, mas nós temos. E eu peguei esse carrinho, aí ontem, e olha que eu não sou muito de lavagem em carro, essas coisas não. Mas como o carrinho, Deus que deu a gente tá empolgado com ele, limpei os vidros dele, tudo que estava um pouco embaçado. A minha esposa lavou o tapete dele. Então, pra vocês verem como é que a gente está cuidando do carrinho. E a esposa vai sair com o carro esquenta. Cada um passa por sua dificuldade. Por isso que eu acho que as pessoas não podem ganhar as coisas de mão beijada. A gente tem que aprender a dar valor às coisas pequenas da nossa vida. E é dificuldade, não é assim. Então pronto, já desabafei. Então vamos dar leitura à palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar e abençoa essas pessoas aí que receberam oração, né? E eu vou dar continuidade. Eu peguei essa mensagem no dia da oração, a revelação que me foi dada. Eu vou ler essa mensagem aqui, ó. Na oração passada eu li ela. Eu gostei dela, viu? E eu vou dar continuidade a ela aqui. Ela disse: você nunca falou com pregadores? Eu disse: eu não tenho nenhuma utilidade para eles. Eu não vou por aí onde qualquer um deles está. Eu disse: eu não quero ferir seus sentimentos, mas eu não quero ouvir qualquer coisa que tenha para dizer. Ela disse: Senhor, isto não é ser cavalheiro. E me virei para ela novamente. Eu disse: como você soube disto? Ela disse: quando você entrou no ônibus, eu vi isto. Ela disse: eu trabalho na Casa Branca. Ela disse: estou indo agora a Chicago para ver meu filho. Quem é um ministro? Ela disse: eu sou uma astróloga. Astrônoma. Ela disse: você sabia que quando Deus faz algo, a primeira coisa que ele faz é declarar isso no céu, antes que ele o declare na terra. Eu disse: não sei nada acerca disto. Quem está chegando aí, eu estou lendo essa história. O William Branham, quando ele era garoto, Deus deu vários dons para ele. E esse William Branham é o nosso profeta. E a astróloga parou ele. E ela começa a conversar com ele. Ele não gosta desse tipo de assunto, não. Mas ela fala para ele que quando Deus vai revelar alguma coisa, a primeira coisa que ele faz, ele revela no céu, para depois revelar na terra. E me virei novamente e meio me senti mal, porque havia muitas pessoas no ônibus. Eu, um oficial, então eu pensei que não seria como que cavaleiro. Então ela me chamou e continuou me chamando. E me virei novamente. Eu disse: o que é isto? Tem a ver comigo? Ela disse: quando Jesus Cristo nasceu, ou antes de ele nascer, os sábios vieram do Oriente. Ela disse: o que é um sábio? Eu disse: eu não tenho ideia. Ela disse: eles são astrônomos que observam os céus. E antes que Deus faça algo na terra, ele declara isso nos céus. E ela disse: eu disse: eu não sei nada acerca disso. Ela disse: mas quando Deus dá
um dom. Ele o declara nos céus. Eu disse, eu não sei nada acerca disso. Ela disse, você nasceu sobre aquele sinal. Ela disse, e se eu te disser, quando você nasceu, você creria em mim? Então, gente, ela é uma astrônoma. O William Branham nasceu com um sinal. Ele é o profeta dessa era que nós estamos. E ela está explicando para ele que quando Deus dá um dom para uma pessoa, ele primeiro revela no céu. E ele nasceu com esse sinal. Então, se ele nasceu com esse sinal, é porque é vindicado do Senhor. Mas não é qualquer pessoa que consegue ver isso, não. A pessoa tem que ser astrônomo. Igual quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, foi 3 lá adorar o Senhor Jesus. Então teve um sinal e eles observavam as estrelas. Então, muitas vezes as pessoas não entendem. O sobrenatural, a pessoa que nasce pelo sinal, primeiro Deus dá um sinal no céu. Não é qualquer pessoa que vê, que entende. Tem que ser uma pessoa dessa área. Eu disse, senhora, você não pode ler minha mente. Eu não crerei nisso. Ela disse, você nasceu em 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã. Tá vendo? Ela disse, isso é quando certas estrelas, ela disse, cruzaram ou algo. E eu disse, eu não sei nada acerca disso. E não me importa. Então, ela disse, você pode ignorar isso. Porém, disse, se você respeitar isso, isto sacudirá o mundo. Eu disse, diga a esse jovem marinheiro aqui, quando ele nasceu. Ela disse, eu não poderia fazer isso. Sabe por que ela não podia falar do marinheiro? Porque ele não tem um sinal. E como ela sabe olhar o sinal pelas estrelas, ela só sabe dele. Porque quando ele nasceu, ele teve um sinal. Agora já estou sentindo frio, tá vendo, gente? Ele teve um sinal. Então, por ele, ela sabe olhar, mas o outro ela não sabe. Ela disse, não, eu não poderia fazer isso. Então, eu estava perto do lugar onde eu ia descer. Minha ajusta indignação às alturas. Minha face toda vermelha, tremendo. Assustado, fiquei feliz em descer daquele ônibus. Mais tarde, quando eu me tornei um ministro e comecei aquelas visões, era mais frequente, então, muitas coisas não eram ditas. Então, meus irmãos batistas, eles me disseram, quando nós encontrarmos em conferências como esta, e eu explicava isso a eles, eles me disseram, Billy, não ouça isto, isso é do demônio, isto é o demônio tentando te pegar. Ó, que coisa. Isso me fazia tremer. Eu estava com medo. Eu não queria ter nada a ver com o demônio. Então, numa noite ou uma tarde, eu estava voltando do trabalho. Eu estava indo ao redor da casa, tirando o meu cinto. O cinto da arma. Então, eu poderia lavar as mãos para a refeição.
eu estava voltando para soltar alguns peixes para conversão. E a esposa havia preparado o jantar. E assim que comecei a rodear a casa, de repente, ali veio aquilo novamente. E eu disse à minha esposa: vá, ligue para o escritório e diga-lhes que eu não vou trabalhar essa tarde. Ou eu não sei quando trabalhei novamente. Eu disse: querida, eu não posso ir adiante na vida dessa forma. Eu sou um escravo. Se aqueles irmãos estivessem certos, se aqueles irmãos estiverem certos, os ministros, o demônio está tentando tirar a minha vida. E eu sou um ministro, pastor, tentando tirar minha vida. Pastor desse tabernáculo. Então o demônio está atrás de mim. Eu tenho que me livrar disso. Eu não pregarei novamente e nem irei ao púlpito até que eu possa me livrar disso. Então eu fui à pequena cabana, onde eu pesco no caminho do deserto. E orei toda a tarde, lendo essa mesma Bíblia, e fui ao vez e me ajoelhei. E anoteci, e eu não podia ler mais, porque a pequena cabana ficava atrás das montanhas. Costumava ser uma cabana de utilizadores de armadilhas. Você sabe, coisas de pele. Então, quando eu orei por um longo tempo, até cerca de 2 horas da manhã, e eu me assentava em uma cadeira, algo assim. E tinha a cabeça inclinada e me sentia bem estranho. A minha face estava bem, com cara de choro. E levantei as mãos. Eu disse, ó. Então ele aqui, gente, nesse momento aqui, ele estava procurando uma resposta. Por quê? A mulher falou que ele parecia que ele nasceu com um sinal, mas ele não quis criar na mulher, e era verdade. E o pessoal da igreja batista está falando que aquelas visões dele eram do demônio. Como ele estava começando há pouco tempo, ele estava confuso. Ele precisava de uma resposta. Então ele foi na cabana, começou a orar, ficou lá Deus de cedo até anoitecer, ele estava lendo a Bíblia. Depois a cabana era atrás da montanha, não tinha como ele ler. Mas ele estava orando. E o Senhor, permita que isso aconteça novamente. Eu te amo, Jesus. Então ele agora começou a conversar com o Senhor Jesus. É meu Salvador. Eu amo. Não permita que o diabo tome conta. Eu disse, como posso evitar isso, Senhor? Eu tomarei teu poder para tirar isso de mim. Eu não quero ter nada a ver com o diabo. Eu amo Jesus e ele é a quem quero servir. Bem, então, uma luz veio pelo chão. Eu olhei para a luz. Ela começou a aumentar. E olhei acima e ali estava essa luz girando, assim como desse tamanho, como que verde, amarelada, alguém caminhando, vindo para meu lado.
ao meu lado direito veio um homem caminhando e tinha uma vestimenta branca, descalço, como que espectro escuro, cabelo longo, homem gigante, braços bem grandes, cruzados assim. E ele começou a caminhar em minha direção. Eu estava com tanto medo, eu estava mordendo meu dedo, mordendo meu dedo. Eu pensei que tinha dormido. Agora, você pode pensar que isso te faria rir, mas você esteja uma vez naquele lugar, você se sentirá da mesma forma. Aquela não foi uma visão, certamente. Eu sei o que é uma visão. Claro que sabe, nasceu com esse dom. Ele nasceu com esse dom, então ele tinha visão várias vezes, não era visão. Essa não era uma visão. O homem estava ali, assim como eu estou aqui. E ele estava olhando para mim. E continuei indo para trás para me segurar na cadeira, olhando atrás. E ele olhou diretamente para mim. E ele disse: não temas. E assim que ele disse isso, eu sabia que era a mesma voz que tinha falado comigo, desde que eu era uma criança. Então ele se identificou pela voz. Eu nunca o ouvi antes, mas era a sua voz. Era profunda e ele disse: não temas, eu tenho sido enviado por Deus para te dizer que seu nascimento peculiar e vida. Ninguém me entendia. Meus irmãos ministros não me entendiam. Meu pai, minha mãe não me entendiam. Minhas amigas, meus amigos, eles não me entendiam ainda. Nem eu mesmo me entendo. Eu não posso fazer isso sair. Eu não quero ser diferente. Eu quero ser como qualquer outra pessoa. Mas você somente pode ser o que Deus te fez. Ele é o oleiro, nós somos os barros. Então, gente, ele não queria ter nada a ver com visões, ele não queria ser profeta, ele não queria nascer com sinal, mas Deus colocou ele para nascer com aquele sinal. Só que as pessoas não entendem que não é o homem, é Deus que colocou aquele dom nele, de ter visões. E eu ouvi. E ele disse: isto tudo era para indicar que você nasceu para orar pelos enfermos. Então ele nasceu com o dom para orar pelos enfermos. Nada ia parar a oração dele. Nenhuma enfermidade, nenhum câncer. Deus que ele fosse sincero no seu coração. E ele ia vir com esse dom para orar para as pessoas e curar as pessoas. Bem, o que eu sabia acerca de orar pelos enfermos, eu era apenas um pastor batista local. Eu olhei para ele novamente e ele era muito amável. Pareceu como que o temor começou a sair. E eu disse: Senhor, eu sou iletrado. Eu não poderia fazer isso, fazer tais coisas que tu tens pedido. Tu tens me dito para fazer, porque ele tinha apenas falado isso. Tu irás ao mundo e orarás por. Agora aqui ele já vai dar a revelação para ele. O que ele vai ser mais tarde.
Tu irás ao mundo, orarás por reis, por testados, monarcas. E como poderia eu fazer isso quando eu tinha apenas uma educação de escola primária? Bem, eu não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Tá vendo? Ele nasceu com esse dom de orar, de ter visões, mas ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Eu era um pastor batista local. Essas coisas são estranhas para mim. Eu não sabia nada acerca delas. Então olhei acima novamente para falar com ele. Eu disse, Senhor, eu não poderia fazer isso. Ele disse, assim como Moisés foi enviado com 2 dons para provar às pessoas, como vindicação de que ele tinha sido enviado por Deus, te serão dados 2 dons. Tá vendo aí, gente? A pessoa que está novata aí, que não conhece, se ela captar isso aqui que eu estou lendo, eu já li isso, mas captar isso aqui é muito grande, muito rico. Deus enviou um profeta na terra para nos trazer a mensagem, para nós não ser confundidos nesse mundo. E nós precisamos de um profeta para trazer a revelação total de Deus para nós. Deus não faz nada primeiro sem revelar aos profetas. Mas para isso, antes disso, ele dá um sinal na terra, no céu. Primeiro no céu, depois para chegar à terra. Para ele reivindicar o ministério desse homem. E como ele fez com Moisés, 2 sinais, ele estava fazendo também com esse nosso profeta dessa era. Dando 2 sinais para reivindicar que ele é o profeta dessa era. E você que está do outro lado, que não sabe nada de profeta, você deveria ler mais, buscar mais a Bíblia e entender mais disso. Que Deus não faz nada sem revelar primeiro aos seus profetas. Mas é Deus que escolhe seus profetas. Tá? Ele não sabia nada disso, ele não queria nem saber disso. E ele nasce com esse sinal. Ele nasceu com esse sinal. Tanto que a astrólogo sabia o dia certinho que ele nascia, tudo através das estrelas do céu. Então não é qualquer um. Foi mostrado no céu primeiro. E quando a gente fala com vocês que a gente tem que crer no profeta, no homem de Deus que foi nascido pelo sinal para trazer a palavra de Deus, que as igrejas não têm profeta, não têm a palavra de Deus, que Deus saiu das organizações, Deus traz um homem de Deus com a mensagem de Deus para o povo, que não é a misturação com essas denominações. Então aqui ele está explicando, mesmo ele não entendendo nada, é só você não deixar passar despercebido. Então, como Moisés teve 2 sinais para libertar o povo da terra prometida, Deus trouxe 2 sinais para ele também. E ele disse, assim como Moisés foi enviado com 2 dons para provar às pessoas, como vindicação de que ele tinha sido enviado por Deus, te será dados 2 dons. E eu disse, Senhor, eu não poderia ir. Moisés tinha um sinal, como sua mão. Sim, ele disse, agora você fará. Você tomará a mão e colocará nas pessoas. E não pense no que você vai dizer. E isso anunciará o que elas têm. Então ele vai colocar a mão na pessoa
E na hora que ele colocar a mão na pessoa, aquilo vai anunciar o problema dela. Se ela tem uma doença de alguma coisa, vai anunciar o problema da doença dela. Então, se você for bem, reverente, humilde, esta é a razão pela qual não tomo dinheiro. Eu pego qualquer coisa grande. Ele disse: acontecerá que você conhecerá o verdadeiro segredo dos corações das pessoas. Então agora já vai ser outra coisa. Ele encosta a mão, ele vai saber o problema da pessoa, a doença, e ele agora vai saber o segredo dos corações das pessoas. Discernir o pensamento do coração. Vocês estão vendo que não é qualquer coisa, que tem que ter Deus aqui? Isso vem um dom de Deus, nasceu com ele. Deus está apenas revelando para ele. Então disse, se eles não crerem no primeiro sinal, quando você encostar a mão dele, detectar a doença deles, eles ainda ficar meio agressivo, são 2 sinais. Eles crerão no segundo sinal. Eles crerão no segundo. Acontecerá que se você for sincero, isso continuará crescendo mais e mais. Então isso era estranho para mim. Eu disse, Senhor, eu estou aqui porque quando vou entre meus irmãos, eu tenho aquelas visões. E meus irmãos ministros me dizem que isso é do diabo. Eu estou aqui para que Deus nunca permita que me aconteça isso novamente, rapidamente. Ele se colocou diante de mim, pediu-me para levantar, levantei-me, e ele me disse, não conheces as Escrituras? E eu disse, bem, os ministros não sabem, e eu não concordo com isso. Se isso for você de Deus, por que eles não têm isso? Ele disse, esse é o dia. Agora, para isso, esta é a hora. Eu disse, era por isso que os poderes demoníacos do espiritismo sabiam disto? Então ele diz, nos dias de nosso Senhor, esta é a razão pela qual eu soube que aquela não era o Senhor, porque ele disse, nosso Senhor, ele considerou nosso Senhor como seu Senhor. Ele era um anjo, um homem, um mensageiro. E ele disse, quando nos dias de nosso Senhor, quando os ministros, os sacerdotes estavam no templo, debatendo que tipo de roupas deveriam usar, ao mesmo tempo, esses magos, astrónomos, estavam a caminho de acordo ao Senhor Jesus. Eles o conheciam e os clérigos não o conheciam. Ele disse, isso foi o diabo que disse. Te conhecemos quem tu és, eu, sacerdote, Deus. Mas os sacerdotes disseram, ele é o diabo. O diabo disse, ele é o filho de Deus. Os ministros disseram, ele é o diabo. Então até o diabo sabia que ele era filho de Deus. E até o diabo, no caso a astróloga, sabia que ele nasceu com um sinal de Deus. Mas nem ele sabia. Nem as pessoas sabiam. Então eu vou terminar por aqui, gente. Eu estou terminando na página 9.
porque eu já estou cansado, tá? Deu de 4 horas da manhã que eu levantei, tá? E eu já fiz a oração. Deus abençoe cada um de vocês. Eu não vou me prolongar muito. Não posso. Então eu estou lendo essa mensagem aqui, ó. A revelação que me foi dada. Do nosso profeta aqui, ó. Tá vendo essa luz aqui, ó? Essa luz aqui é a reivindicação do nosso profeta dessa era, tá? Esse aqui, ó, que está trazendo a nossa palavra, a nossa mensagem. Então Deus abençoe cada um de vocês, tenham um bom dia, que Deus possa atender seu pedido na oração aí. E se Deus quiser, amanhã nós damos continuidade às 7 eras da igreja. E não se esqueça, toda sexta-feira nós estaremos aqui orando. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. E eu vou encerrar a live por aqui.